Nossas resoluções de questões, me foi enviada uma questão, sendo uma questão do Colégio Naval, confesso que eu não conhecia essa questão, uma questão bastante interessante, muito bonita, muito bonita. Ela foi enviada pelo companheiro Júlio César, né? Então nem sempre eu posso fazer todas, tá bom, Júlio? Eu estou tentando, faço algumas e vou fazendo essa questão aqui, tá bom? Vamos fazer mais essa, é uma questão muito interessante, um raciocínio totalmente diferente, né? E sempre me é pedido que faça as questões por aritmética, estarei fazendo essa questão por aritmética, tá bom? Diz assim a questão. É uma questão de divisão proporcional que eu estarei fazendo por frações, olha só. Né? A matemática se mistura muitas vezes, né? A gente, quando divide proporcionalmente, a gente está embutido, né? Trabalhando também com frações. E vocês vão ver o que vai acontecer aqui, tá certo? Um número foi dividido em partes proporcionais a 2 e 8. Se tivesse sido dividido em partes proporcionais a 3 e 9, a segunda parte ficaria diminuída de 18 unidades. Calcule esse número. Vamos lá? Vamos resolver, gente? Bom, antes de mais nada, vou começar a entender o seguinte. Dividir em partes proporcionais a 2 e 8 é o mesmo que dividir em partes proporcionais às metades. Então, quem divide em partes proporcionais a 2 e 8 estará dividido em partes proporcionais a 1 e 4. É a mesma coisa. Tá claro? Então, se eu estou dividindo em partes proporcionais a 2 ou mais números, se eu consigo dividir todos esses números por um mesmo número, ou até mesmo multiplicar por um mesmo número, a proporcionalidade continua existindo. Tá certo? Como eu percebi que ambos eram divisíveis por 2, eu fiz isso, dividi ambos por 2, então percebi que eu estou dividindo em partes proporcionais a 1 em 4. Perfeito? É a mesma coisa, tá certo? E aí eu vou perceber o seguinte, a primeira parte é 1, tá certo? Ó, não é dividir em partes proporcionais a 1 e 4? A primeira parte é 1, a segunda parte é 4. Tá certo? Então a primeira parte é 1, a segunda parte é 4. O total não é 5, gente. 1 mais 4, 5. Então eu percebo que a segunda parte é 4/5 desse total. Tá claro? Quem está dividindo em partes proporcionais a 1 e 4, gente, é porque o total é 5. A primeira é 1, a segunda é 4. Então quer dizer que a segunda parte é 4/5. Né? É 4 partes dessa coisa que foi dividida em 5 partes. Uma tem uma parte, a primeira é uma parte, a outra é 4/5. 4/5 é justamente o quê? O 4, né? Desculpa, o 4 é justamente 4/5 desse total 5/5. Tá claro? Vamos ver a segunda? Olha só. Dividir em partes proporcionais a 3 e 9, eu já estou olhando, estou vendo que são ambos divisíveis por 3. E eu vou então dividir por 3. Para quê? Para trabalhar com números menores. E fica sempre aquela pergunta: e se eu não fizesse isso, eu ia errar? Claro que não. Você apenas ia trabalhar com números maiores. Apenas isso. Tá claro? É dividir em partes proporcionais a quanto? A 1 e 3. Aí você fala, mas peraí, números pequenos são todos pequenos. Sim, gente, mas imagina se aqui, por exemplo, né, é 330 e aqui é 990. Já vou trabalhar com números mais, né, mais chatinhos, grandes demais e tal, que aumentem muito a probabilidade de nós errarmos as contas. Por isso que a gente sempre divide. Aqui não era nem tão importante, mas é sempre bom a gente aprender e se acostumar a simplificar. Então eu mesmo que dividi em partes proporcionais a quanto? A 1 e 3, dividi cada um deles por 3. E aí vamos raciocinar como eu fiz na primeira parte. A primeira parte é 1, tá certo? A segunda parte é 3. Então a gente percebe o seguinte, em cada 4 partes, uma é a primeira, 3 partes é para a segunda. Então eu percebo que a segunda parte, ó, é 3/4 do total. Não é? Ó, 3, a primeira parte é 1/4 do total. A segunda parte é 3/4 do total. Você vê, se você somar essa 1/4 mais 3/4 dá 4/4. A parte inteira. O mesmo aconteceria lá em cima. Ó. A primeira parte era 1/5 e a segunda é 4/5. Com isso, eu estou descobrindo o quê? Essa parte, né? A segunda parte da primeira divisão proporcional é 4/5 do total. E a segunda é 3/4 do total. O problema nos fala né, que essa primeira parte é 18 unidades maior. Ou, claro, ou a segunda é 18 vezes menor. Então, vê se eu não posso escrever isso. Ó. A primeira parte, 4/5, menos a segunda parte, 3/4, isso me dá 18. Perfeito? Eu não posso trabalhar, nem devo trabalhar com frações que possuam denominadores diferentes. O que eu vou fazer aqui é igualar os denominadores. E aí vou fugir um pouco dessa coisa do MMC e fazer a coisa de uma forma bem racional, bem lógica. Eu preciso transformar essas duas frações em frações que têm o mesmo denominador. Aí eu percebo o seguinte, se eu multiplicar ambos os termos da primeira por 4 e ambos os termos da segunda por 5, eu conseguirei fazer com que os denominadores sejam 20 nas duas frações. E é isso que eu vou fazer. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20. Ela 16 20avos, que é uma fração equivalente à fração 4/5. E na 3/4, o que eu vou fazer? Vou multiplicar ambos por 5, terei 15 20avos. Perfeito?
15 vinteavos é uma fração equivalente a 3 quartos. E aí eu percebo o seguinte, ó, 16 vinteavos menos 15 vinteavos. Vocês perceberam que eu deixei o 18 de fora? Essa é uma resolução aritmética, gente. Eu não vou deixar que o 18 influencie no meu cálculo, não, gente. Deixa, quer ver só? 16 vinteavos menos 15 vinteavos, sabe quanto dá? Isso dá, claro, 1 vinteavo. É aquela coisa, ó. 16 bananas menos 15 bananas dá uma banana. Perfeito? Então, 1 vinteavos é 18, e aí ficou fácil. Quem é 20 vinteavos? 360. E aí você fala, mas esse 20 vinteavos é o quê? É o número, gente. Eu não estou trabalhando tudo em cima, eu falei 4 quintos, né? Eu falei em 3 quartos de quem? Do total, do número que eu estou dividindo. Então, eu acabei de descobrir que esse número que eu estou dividindo em partes proporcionais, né, é o 360, e essa é a minha resposta certa. Mas aquilo que eu sempre falo para vocês, não custa nada, vale sempre a pena a gente verificar se está certo. Se eu pegar o 360, que é o meu número, é a minha resposta, dividir em partes proporcionais em 4, eu encontrarei a menor das partes 72 e a maior das partes 288. É aquela continha que a gente faz, né? Eu vou dividir 360 pela soma, 1 mais 4, 5. Isso dá quanto? 72. Uma parte é 72 e a outra é 4 vezes mais, 288. Vou pegar o 360, na segunda parte do problema, né? E dividir em partes proporcionais a 1 e 3, eu terei 1 mais 3, 4, 300 por 4 dá 90, a primeira parte é 90 e a segunda é o triplo, 270. Nota que 288, né, que é a segunda parte da primeira parte do nosso problema, lá, ela é 288. E a segunda parte da segunda parte do nosso problema é quanto? 270. A diferença entre eles realmente nos leva ao resultado 18, confirmando a nossa resposta correta. Viu lá, gente? Não usei nada além de aritmética, só raciocinando, e acabamos fazendo, né, uma questão de divisão proporcional por frações. Quer dizer, e aquilo que eu coloquei no início da videoaula, quer dizer, essa coisa de frações, divisão proporcional, razão, a matemática se mistura muito, ela não tem uma coisa única, isso só pode ser feito por divisão proporcional. Não, nós fizemos aqui um problema de divisão proporcional e as condições do problema, né, nos permitiam isso, e acabamos resolvendo essa questão por frações. Perfeito, gente. Mais uma questão resolvida. Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemáticamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site.